Esse é o canal Livros e Labirintos e hoje, fora da minha biblioteca, ela está ocupada, eu venho apresentar para vocês a minha leitura desse livro aqui do Haruki Murakami, Romancista como Vocação. Eu confesso que não é um livro que eu gostei de ler, porque eu prefiro infinitamente o Haruki Murakami como ficcionista. Mas foi bom eu ter lido esse livro, porque aí eu sanei a minha curiosidade de ver o Haruki Murakami falando sobre literatura. Então, nesse livro aqui, ele vai responder questões como se tornar escritor, quais são os passos necessários para ter sucesso, é fundamental agradar público e crítica, sobre o que é preciso escrever. Então ele vai fazer alguns tipos de comentários a respeito dessas questões, vai contar bastante coisa sobre a vida dele. Eu acho que eu tinha uma outra expectativa em relação a esse livro, e aí algumas coisas acabaram ficando repetitivas. Muitas coisas eu já tinha lido no prefácio daquele livro que eu apresentei para vocês, Ouça a Canção do Vento. Muita coisa foi dita lá, de uma maneira até mais interessante, eu achei. Outras coisas eu já tinha lido num outro livro chamado O que eu falo quando eu falo de corrida, algo parecido. Eu acho que não era necessário, não sei, talvez os fãs de Haruki Murakami não achem isso. Me agrada muito mais ele como ficcionista do que falando sobre literatura. É diferente para mim do que é o Saramago falando sobre a literatura, sobre o romance, sobre os procedimentos literários. É diferente ver o Amos Oz falando sobre essas questões, costurando no meio das narrativas dele essas coisas. Acho que quem nunca leu Haruki Murakami não precisa começar por esse livro, por exemplo. É muito mais interessante começar pela ficção e ver o que a ficção dele provoca em você. O Amos Oz diz isso. O importante é a relação que você, leitor, tem com o texto dele, tem com o que ele está mostrando ali naquela história, naquele romance. Isso é importante, a transformação que acontece entre você, leitor, e aquela narrativa ali. Não é importante você pensar, será que nesse livro aqui ele está falando da mulher dele, está falando dele, enfim. E eu acho que as questões mais literárias também, alguns autores se saem muito melhor. Inclusive teve uma crítica na Folha de São Paulo sobre esse livro aqui, e eu não me lembro quem que fez a crítica, mas logo no lead da notícia, né, ali na manchete, fala sobre esse livro aqui, onde o Haruki Murakami vai falar, né, sobre os procedimentos literários e autoajuda. Então, acaba dando espaço para esse tipo de interpretação. Amo Haruki Murakami, sempre serei leitora dele como ficcionista, mas prefiro não ler mais as coisas que não sejam ficção, né, para não ficar tão frustrada. Enfim, para quem tem curiosidade, para quem quer saber o que ele pensa sobre essas coisas, questões bem pops, né, vamos dizer assim, quando a gente lê as coisas sobre literatura. O Romancista Generoso, início da carreira de romancista. Nesse aqui, o Romancista Generoso, ele, em vez de falar sobre o romance, porque é muito complicado, muito complexo, né, uma questão muito ampla, ele vai falar do romancista em si. Início da carreira de romancista, isso você encontra num livro que já foi publicado. Sobre prêmios literários, me pareceu muito mais por lavação de roupa suja mesmo, né? Foi essa impressão que me deu. Aí tem coisas sobre originalidade, e agora o que devo escrever. Então são, né, as questões que surgem para o escritor, né, quando ele está criando. Ter o tempo como aliado ao escrever romances, um ato infinitamente individual e físico, sobre escolas, que tipo de personagens vou criar, para quem escrever. É tão curioso porque eu acabei de ler os dois últimos números do Rascunho, que é o jornal literário que eu leio, acho que é o único jornal literário do Brasil. Aí tem uma das sessões lá, é exatamente isso aqui, para quem escrever. Então, essa sessão ela começa no número de maio e termina agora,
no número de junho. E é bem mais específico, né? Porque tem a ver com o leitor brasileiro. Quem não leu ainda vai lá e lê, que é bem interessante. Ir para o exterior, novas fronteiras. Então, são sobre essas questões que o Haruki Murakami vai falar nesse livro. Então, eu prefiro ele como ficcionista, né? Não gostei dele como... Não gostei da não ficção dele. Indico esse livro aqui mais para quem quer saber coisas mais pessoais, coisas mais, assim, de opinião, né? Mas o grande lance mesmo do autor japonês aqui, para mim, é a ficção, né? Ele é um tremendo ficcionista. Eu volto aqui logo mais com outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de colocar o seu joinha. E até lá!